Segundo Samuel, capítulo número 5, verso 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elesua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei eu contra os filisteus? Vais entregá-los nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali. E disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Amém. Agora vá, por favor, a Mateus capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. Agora vá, por favor, para Marcos, é o primeiro livro aí na frente, capítulo 3, verso 13. E Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Queridos, quantas vezes na vida nós precisamos tomar decisões difíceis? Quem é que não experimentou ainda a incerteza da decisão que vai tomar, do passo que vai dar? Seja de aceitar alguém na sua vida, um namorado, um pedido de casamento, seja de fazer o contrário, de pedir alguém em casamento, seja de fazer uma compra e descapitalizar e imobilizar aquele capital em alguma coisa, um lote, um apartamento, um carro, ou fazer um financiamento, ou qualquer outro tipo de decisão. O tempo todo nós estamos obrigados a tomar decisões. Há um filósofo moderno chamado Jean-Paul Sartre, que diz que o homem é o eterno prisioneiro da sua liberdade, porque o homem está obrigado o tempo inteiro a tomar decisões. E o pavor que nós temos de tomar decisões é que, em escolhendo alguma coisa, nós rejeitamos aquilo que estava como opção. Se eu escolho A, eu perco B. Então, quando eu me vejo diante de uma decisão, a primeira coisa que vem à minha mente é o medo da perda. Quando eu escolher alguma coisa, eu vou perder outra. Não tem jeito. E a segunda coisa que acontece para me atemorizar são os desdobramentos, as consequências da decisão que eu tomei. Porque dali para frente arcarei eu com tudo aquilo que vem dessa decisão. Então nós tomamos decisões o tempo inteiro e o tempo inteiro estamos fragilizados. Não é raro encontrar pessoas arrependidas usando o famoso se. Eu gosto de dizer que o se é o pai dos sonhos não realizados. Dentro do se cabe tudo. Se eu não tivesse feito essa viagem, se eu não tivesse comprado aquele imóvel, se eu tivesse comprado, por que eu perdi a oportunidade? Eu seria muito mais feliz se. Eu estaria melhor se. Então, o tempo todo nós estamos sofrendo porque temos de tomar decisões. Perdemos alguma coisa, nos arrependemos, arcamos com consequências. E desde o início da vida até o final da vida,
nós vivemos debaixo do peso de tomar decisões, e para nós isso é muito difícil. Como é então que eu devo agir diante dessas situações que fazem parte da minha vida e que eu posso até exagerar e dizer que são a vida da gente? Quais são as coisas que a gente precisa fazer? Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que antes de tomar uma decisão importante, nós precisamos nos retirar. Interessante os textos que nós lemos. Os dois textos que nós lemos no Novo Testamento, tanto Mateus como Marcos, se completam. Jesus havia acabado de proferir um discurso, havia feito milagres, e agora ele tem que sair com o seu grupo e atravessar o mar de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia. Mas ele diz para os seus discípulos: entrem no barco vocês e vão, depois eu vou alcançá-los. E a Bíblia diz que ele subiu ao monte, à parte, longe dessas pessoas, longe da multidão, sozinho, e passou a noite ali em oração. Ele tinha que tomar algumas decisões. O ministério dele estava começando, ele precisava de gente para ajudá-lo, ele precisava separar entre a multidão, entre aqueles que já o seguiam, alguns aos quais ele chamaria de apóstolos. Só Jesus pôde chamar alguém de apóstolo. Apóstolo não é um título que alguém se dá. Ninguém pode acordar um belo dia dizendo: alcancei um nível apostolar. Apóstolo não é um título que a igreja concede. Não está a igreja autorizada a juntar-se em assembleia ou um grupo de oração e dizer: daqui para frente você é apóstolo. Não existe essa providência na palavra de Deus, não existe essa orientação. Jesus orou a noite inteira, e a Bíblia é clara nos dois textos que nós lemos de Mateus e de Marcos. Ele orou a noite inteira, sozinho, longe da multidão que precisava dos milagres, longe daqueles que o serviam e que o seguiam para ajudá-lo. E quando ele desce, ele vai chamar essas pessoas, escolher 12, chamá-los de apóstolos e dar a eles poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, e enviá-los a fazer a obra. Depois eles vão e voltam, trazendo então os relatórios para ele. Uma decisão importante que ia ter consequências que nos alcançaram, que fizeram a igreja, que nos tornaram cristãos, que tem 2000 anos de produção de muita coisa, que fez com que Jesus se distinguisse entre os muitos mestres que andavam por Israel naqueles dias. Não pense você que Jesus foi o único mestre daqueles dias. Haviam muitos messias, pretensos messias, andando ali pela Galileia, pela Judéia, pregando nas cidades. Mas o que fez Jesus diferente é que Jesus tirou um tempo para estar sozinho, à parte, orando, antes de tomar uma decisão importante. O outro texto que nós lemos no Antigo Testamento, Davi é ungido rei. Ele unifica as 12 tribos que estavam divididas. Davi tem filhos. Davi começa uma vida diferente de tudo que ele tinha vivido até aquele momento. E de repente chega uma notícia para ele: olha, os filisteus estão se preparando para a guerra e já desceram, já se armaram, já tem estratégia de batalha. É uma questão de tempo. Davi poderia simplesmente dar uma ordem e reunir os seus guerreiros, seus arqueiros, seus lanceiros, seus carros de guerra. Ele poderia chamar os seus generais, criar estratégias e esperar o inimigo ou enfrentar o inimigo. Mas ele para e, antes de tudo, ele vai consultar o Senhor. E ele faz uma pergunta a Deus: tu subirás comigo? Eu posso ir a essa batalha? O Senhor vai comigo? Eu preciso tomar uma decisão. Eu mando mensageiros pedindo paz? Eu me rendo? Eu abro mão da coroa? Ou eu vou à luta? Sabe, irmãos, a Bíblia diz para nós assim: na multidão de conselhos há sabedoria. É muito bom quando nós temos pessoas reconhecidamente sábias, maduras, desinteressadas, a quem nós possamos recorrer com problemas,
Você está passando por um problema do casamento e você tem alguém que pode te ajudar. Você está passando por um problema profissional, por uma crise existencial, e você tem pessoas que podem te aconselhar. A Bíblia diz, na multidão de conselhos, há sabedoria. O próprio Tiago vai dizer para nós que nós devemos confessar as nossas dificuldades uns aos outros, para que nós achemos soluções para os nossos problemas e cura para as nossas almas. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 6, a respeito de brigas que estavam acontecendo entre os irmãos e que terminavam na esfera judicial, Paulo diz: não há entre vocês ninguém com sabedoria para quem vocês possam recorrer e pedir uma decisão, uma ajuda, uma opinião? Mas há momentos que a sabedoria humana não pode nos ajudar. Há momentos em que a sabedoria humana não alcança a capacidade de trazer paz ao nosso coração. Porque quando eu procuro a multidão que tem sabedoria, ou quando eu procuro alguém que pode me aconselhar, eu estou ouvindo de fora para dentro. Eu estou ouvindo dos meus ouvidos físicos para a minha alma. Mas quando nós precisamos, antes de tudo, ter uma paz para tomar uma decisão que pode até parecer ilógica, pode até parecer completamente irracional, descabida, nós precisamos ouvir de dentro para fora. Nós precisamos ouvir uma voz que não entra pelos ouvidos, mas que entra pelo Espírito, entra pela alma. Nesse momento, eu preciso ouvir o que eu vou chamar de a voz do silêncio. Jesus precisava tomar uma decisão, Davi precisava tomar uma decisão. A decisão de Davi levaria homens à guerra, levaria homens à morte. Ele sabia que a decisão que ele tomasse poderia fazer com que gerações a partir dali chorassem a perda de seus pais. Talvez crianças apenas se despedissem dos seus pais, mas não os veriam mais porque eles tombariam no teatro de guerra. A decisão dele faria com que mulheres ficassem viúvas e mães perdessem seus filhos se ele tivesse tomado uma decisão errada. Ele sabia que Israel perderia terras que Deus havia prometido e que muitos pagaram o preço de sacrifício para que estivesse ali com ele. Não era uma decisão que apenas uma junta de conselheiros pudesse ajudá-lo a tomar, um grupo de amigos pudesse ajudá-lo a tomar. Ele precisava de uma decisão que viesse com poder. Por isso ele consulta o Senhor. Jesus também. Jesus se retira. Como é importante fazer retiro. Eu me lembro quando eu era pequeno, ainda na religião dos meus pais, católico, e eu ouvia falar dos retiros da Semana Santa, dos retiros de carnaval. E eu ficava com aquela palavra, algumas palavras não faziam parte da nossa semântica corriqueira ali, eram novidade. Um dia eu perguntei à minha mãe: mãe, o que é esse retiro? E ela disse: meu filho, nesses dias a gente sai e vai para um lugar distante, longe da vida comum da gente, e a gente faz voto de silêncio, ninguém conversa, a gente reza, a gente ouve o padre que vai nos ensinar, e a gente fica meditando na vida da gente, a gente volta com um coração diferente. Muitos anos depois, quando eu me converto e me torno evangélico, chegou o dia de ir para um acampamento de carnaval. E foi o primeiro choque, porque não falamos em retiro, falamos em acampamento. Mas na minha cabeça a referência ainda era um lugar de silêncio, de meditação, de oração. E novo convertido, primeiro amor, né, irmão Tiago? A gente fica ali na expectativa. Mas nós fomos para um acampamento. Brincadeiras, comida, conversas. Tinha pregações, tinha as orações coletivas em que todo mundo ouve a sua oração.
e que você volta cansado, feliz, esteve com os amigos, mas eu posso dizer com absoluta segurança que não eram retiros. A gente não tinha se retirado da vida da gente para buscar a Deus, a gente tinha se retirado para fazer programas de lazer, e salpicava aquilo com doses de espiritualidade. Não é disso que eu estou dizendo. Quando você tem que tomar uma decisão importante, você tem que fazer o que nós aprendemos aqui com Jesus e com Davi. Quais são as coisas que a gente precisa prestar atenção? Primeiro, se retire e faça jejum de silêncio e peça a bênção do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser humildes. Antes de pedir dinheiro emprestado, antes de pedir conselho, antes de pedir um carro emprestado, antes de pedir que alguém te receba na casa dele, antes de pedir que alguém mande uma cartinha intercedendo por você, antes de pedir um favor, peça a bênção do Senhor. Se retire, saia do meio de todo mundo, ache um lugar para você. Jesus dizendo: se você quer orar e não tem um lugar para você subir um monte, não tem um quintal para você se retirar, ficar lá embaixo, entra no teu quarto e fecha a porta. Mas aqui em casa está cheio de gente, dá licença, eu vou para o meu quarto. Fecha a porta e ora ali em secreto, e teu pai que está ali em secreto te recompensará. Jesus disse isso. Se retire, fique em silêncio diante de Deus, derrame a sua alma, derrame, não se esconda. Não tente fazer a oração bonita, porque nós estamos viciados em orar. Se você for sincero com você, você sabe que você já está viciado no seu jeito de orar. Você ora sempre do mesmo jeito. Eu oro do mesmo jeito. A gente se vicia. O cérebro, ele tem uma capacidade de economizar energia, e o hábito economiza energia. Tudo aquilo a que eu me habituo, eu faço automaticamente. Não é estranho que você, cansado, faça a oração errada. Está com muito sono e faz uma oração pela hora do almoço. Ou na hora do almoço agradece pelo café da manhã, porque entra no automático. Não é culpa sua, é do automatismo, do cérebro. Então, em alguns momentos, nós precisamos nos retirar, ficar em silêncio e dizer: Senhor, eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua bênção para comprar esse carro. Senhor, eu tenho só esse dinheiro. Eu não posso errar. Eu não posso comprar um carro para arrumar o motor dele. Eu não posso comprar um carro para depois ter que fazer a caixa. Senhor, eu preciso contratar um funcionário, eu não posso errar, eu preciso da tua bênção. Pode ser que eu me engane. Sabe, irmãos, quando alguém chega muito bem recomendado ou trazendo um bom currículo. Quando você pergunta a alguém que quer um emprego, quais são os defeitos que ele tem nele, já viu as respostas? Olha, eu sou muito direito, eu sou direito demais. Não, olha, eu trabalho muito, eu gosto de chegar cedo e sair tarde. Isso às vezes incomoda, porque o patrão quer fechar a empresa e eu quero trabalhar. Mas que mentira deslavada! Qual que é o seu defeito? Olha, eu sou muito franco, eu falo a verdade ali na cara, dou o que doer. Você vai ver, a pessoa é a mais fofoqueira, é a mais traiçoeira, é a que mais fala por trás. É muito difícil. E o currículo? Irmãos, papel aceita tudo, está aí o papel higiênico para provar isso. Não é verdade? Você põe lá. Eu lembro de um motorista de táxi, quando eu era motorista de táxi, e o rádio naquela época era rádio. E o rádio pediu um motorista para atender no aeroporto da Pampulha que falasse inglês. E ele respondeu: carro número tal. Estranho, a gente conhece o cara, ele não fala inglês. E a central perguntou: você fala inglês? Falo sim, central. E ele foi atender a corrida. Se virou lá. Aí um dia encontrei com ele, mas você faz inglês? Ele falou: não, eu fiz aquele cursinho de 3 meses da BH Trans, e eles deram noções para a gente de inglês. Irmãos, ele fez um curso de 3 meses, ele teve noções, entre um monte de coisa, e ele disse: eu falo inglês. Hélio Costa, a maior parte não conhece. Foi político, e antes de ser político, ele foi correspondente da Rede Globo nos Estados Unidos. Então ele começava as matérias dele dizendo: Hélio Costa, direto da costa dos Estados Unidos, e ele falava onde ele estava e fazia as entrevistas. E teve um dia que ele foi entrevistado, salvo engano meu, pelo Chico Anísio, e ele é aqui de Barbacena. Eu acho que foi o Chico Anísio que inverteu e fez a entrevista a ele e perguntou: você estudou inglês antes de ir para os Estados Unidos? Ele falou: 6 anos. Falou: e quando você chegou nos Estados Unidos, qual foi a primeira coisa que você descobriu? Ele falou: que eu não sabia falar inglês. Uma coisa é o inglês que eu tinha estudado, quando eu cheguei lá a língua era outra, eu não sabia falar aquilo que eles falavam lá.
Quando a pessoa quer ser contratada, ela diz o que você quer ouvir. Mentiras sinceras me interessam. Cazuza disse isso numa música dele. Mentiras sinceras me interessam. Você está interessada no rapaz, ele fala, você é a mulher mais linda do mundo, e você acredita. Não tem ninguém igual a você, e você acredita. Porque você quer acreditar e ele quer te seduzir. Ele quer te levar. Então ele vai te falar 1000 coisas. Amanhã, nenhuma delas vale mais nada. Você quer tomar uma decisão, vai contratar alguém, vai comprar alguma coisa, vai fazer uma viagem? Se retire. Fique em silêncio diante de Deus, se derrame, seja humilde e diga, Senhor, eu preciso da tua bênção. Sem a tua bênção eu não vou conseguir. Irmãos, atrás da sua força vai estar a força do Senhor, do Deus o Pai. Davi sabia que a força dele não estava no exército. Davi sabia que a força dele não estava nos flecheiros, não estava nos carros de guerra. Por isso ele pergunta ao Senhor, tu irás comigo? Entregarás na minha mão o meu inimigo? Quantas vezes você pediu ao Senhor para entregar na sua mão o funcionário que você precisa, o emprego que você precisa, o carro que você precisa, o namorado que você quer, o marido que você deseja? Quantas vezes você diz, Senhor, põe na minha mão, traz para mim, eu preciso do Senhor? É a mão do Senhor, é a força do Senhor atrás da sua força. Sabe, irmão, você se lembra quando começou a aprender a escrever e que a sua mão não fazia o desenho direitinho? E é provável que uma professora, ou talvez a mamãe, muito pouco provável que tenha sido o papai, porque normalmente os papais não têm paciência para isso, mas é normalmente a mamãe que faz, pega na mãozinha do menino e diz, é assim que faz, olha, e desenha o D tem barriguinha atrás e sobe a perninha, assim. Agora, o D é diferente, o D você sobe a perninha e depois faz a barriguinha, e pega na mão do menino e escreve. Quando o Senhor pegar na sua mão, você vai acertar na primeira. Quando o Senhor estiver com você entrevistando as pessoas, você vai ouvir a verdade e não o que a pessoa quer te contar. Quando o Senhor pegar os teus pés e colocar os teus pés no caminho, você não vai resvalar, você não vai cair, você não vai errar. É a força de Deus, o nosso Pai, que guia-nos como filhos. A segunda coisa que a gente precisa entender é que atrás dos seus pensamentos estarão os pensamentos de Deus, o Filho. A gente pensa muito, mas eu quero te contar um segredo aqui, só para nós. Seus pensamentos não são seus. Você não tem nenhum pensamento original. Que é isso, pastor? É claro que eu tenho. Não tenho. Você é condicionado. Primeiro, que para pensar você teve que receber a palavra. Você recebeu a palavra que já existia porque alguém te ensinou a falar. Por que você não fala a língua da Iugoslávia? Por que você não fala o russo? Por que você não fala o mandarim, o chinês? Porque você nasceu no Brasil e te ensinaram a falar português. Sequer você fala brasileiro, que nem existe. Estamos no Brasil e não existe uma língua brasileira. Estamos no Brasil e falamos português. Você recebeu um conjunto de signos e de sons que são palavras. Depois te deram um sentido, disseram para você que aquela coisa com orelha baixinha, larguinha, com olhos verdes, que arranha, chama gato. Mas que um bicho branco que anda rebolando e nada muito bem, chama pato. E que um bichinho que corre, que é chato toda a vida, chama rato. Pato, gato e rato. Se você falar rápido, parece a mesma coisa. Pato, gato e rato. Pato, gato e rato. Mas você consegue definir, porque você recebeu o significado em cima do significante. A palavra é um significante, e a representação dela é o significado. E aí você começou a aprender que rato faz buraco, corre, e o gato corre atrás do rato, e o pato corre atrás do gato. Então os seus pensamentos não são seus. A Coca-Cola, muito tempo atrás, as pessoas iam ao cinema e saíam de lá e iam direto na lanchonete beber Coca-Cola. Essa é uma história que se conta. Durante aquelas fitas que passavam com os filmes,
colocavam figuras de uma Coca-Cola geladinha, com aquela aguinha escorrendo no casco daquela KS, e as pessoas não sabiam por que elas saíam do cinema morrendo de vontade de beber Coca-Cola, porque o inconsciente recebia a informação e gerava o desejo. Você já reparou nas redes sociais? Você pega o seu Instagram, ou você pega e você curte alguma coisa, daí a pouco aquilo começa a aparecer para você. Você curtiu uma bolsa, um relógio, um smartwatch, daí a pouco começa a aparecer para você aquele monte. Você diz: eu não quero, eu não preciso. Aí depois você fala assim: não, bonito esse, não, que legal esse. Aí você para ler: nossa, se eu correr ele conta os meus passos. Irmãos, qual é a função de eu saber que eu dei no final do dia 10 mil passos? Para que eu preciso saber disso? Ah, pastor, porque aí o senhor vai controlar, o senhor sabe que tem que dar 10 mil passos para perder peso. Não, irmãos, eu preciso caminhar. Ah, mas você vai poder controlar o seu sono. Eu vivi 60 anos sem controlar o meu sono, e agora eu preciso de um relógio que diga para mim quando eu acordo. Quando eu acordo eu abro os olhos. Normalmente eu sei quando eu acordo. Eu estou assim fechado, acordei, pronto, já sei. Não preciso que o relógio me conte que eu estava acordado de tantas horas. Eu já sei. Mas aí eu passo a olhar o smartwatch, aí não resisto e compro. E aí eu ando com o meu smartwatch tipo Mr. Bean. Todo lugar que você vai, né? Você quer que todo mundo veja. Eu não tenho smartwatch ainda, mas gera o desejo. Quando você entrar na presença do Senhor em retiro, em silêncio, com humildade, você pedir a bênção do Senhor, sabe o que vai acontecer? O seu cérebro vai se abrir para receber os pensamentos de Deus. Os seus pensamentos não serão mais os pensamentos da carne, serão os pensamentos do Espírito. Os seus pensamentos não serão mais os pensamentos de morte, serão pensamentos de vida. Os impossíveis não estarão mais na sua mente estarão os possíveis de Deus, porque para Deus não há impossíveis. Você já reparou como que as pessoas dizem que você não vai conseguir? Você não vai estudar, você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir um emprego, você não vai passar disso, você não vai ser curado. Vem Deus e muda tudo e diz: tudo é possível àquele que crê. Quando você entra na presença do Senhor, quando você pede a Deus a bênção, Deus começa a colocar os pensamentos dele. Então, além da força do Senhor que vira a sua força, os pensamentos do Senhor viram os seus pensamentos. E aí um dia você já não sabe mais se você está pensando ou se Deus é que está pensando em você. E eu vou te dizer: os seus pensamentos e os de Deus serão uma coisa só. Os seus pensamentos serão puros, seus pensamentos serão santos, seus pensamentos agradarão a Deus. Me lembro de uma senhora que uma vez, conversando comigo, disse: pastor, eu preciso confessar. Eu digo: o que você quer confessar, minha irmã? Eu tenho pensamentos sujos. Disse: olha, não existem pensamentos sujos, existem pensamentos dos homens, do ser humano, existem os pensamentos de Deus. A Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, você quer tirar o peso desses pensamentos? Entre na presença do Senhor, se derrame e busque os pensamentos de Deus. Terceira coisa que você precisa, com toda certeza, atrás da sua vontade vai estar a vontade do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos lidar com a nossa vontade. Vontade é um negócio complicado, né? Vontade é um negócio estranho. Porque tem essa vontade que vem dos pensamentos que nos são colocados, mas tem uma vontade que vem de dentro, é a inclinação. Tem gente que fala que é temperamento, tem gente que fala que é gênio. Ah, mas o gênio dele é muito ruim, o gênio dela é assim mesmo, ela é muito explosiva. Não, nós precisamos colocar a nossa vontade no altar de Deus e receber a vontade de Deus nos nossos corações. Qual é a vontade que você tem? Ela vai de encontro à palavra? Ela vai de encontro à fé? Ela vai de encontro à santidade de Deus? Ela não é ruim, mas ela vai te levar para caminhos de morte. Você é livre, Deus te respeita. Você pode dar lugar aos seus pensamentos, mas há caminhos que aos homens parecem bons, mas o seu final é morte. Mas se você quer ter a vontade de Deus, quando entrar em retiro e Deus te der a força dele, e Deus te der os pensamentos dele,
Peça que Deus também te dê a vontade dEle. Diga: Deus, eu abro mão da minha vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu vou te falar de duas pessoas que fizeram isso. Maria, mãe de Jesus. Depois que o anjo disse que ela vai ser a mãe de Jesus, e ela sabe que diante dela haverá agora muita luta, muito sacrifício, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Daqui para frente a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Depois Jesus, quando ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pensa comigo, se a maior parte dos seus problemas não é porque você não fez a vontade de Deus, mas fez a sua. Lembra que cada pecado que você fez foi a sua vontade que você deu lugar. Você sabia qual era a vontade de Deus, você sabia qual era o pensamento de Deus, você sabia qual era a força de Deus, mas você deu lugar à sua vontade, usando os seus pensamentos e usando a sua força. No que deu? Pecado. E o que o pecado virou? Morte. E a Bíblia diz: horrível coisa é a expectativa do juízo. Viver sabendo que Deus vai cobrar a conta. Então o melhor que a gente tem a fazer é ter a força de Deus, os pensamentos de Deus e a vontade de Deus. Quando você receber tudo isso, vai ser impossível você falhar. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Quem tem 30 anos ou mais? Levanta a mão, fica com vergonha não. Lembra quando você tinha 20 e você disse: quando eu chegar a 30 anos eu quero ter a minha casa? Você já tem a sua casa? Ah, eu tenho, pastor, eu comprei ali, já estou pagando. Não, então não é sua, ela é do banco. Se você está pagando, perdão, ela não é sua ainda. Ela é do banco, você está pagando. Para de pagar para ver o que acontece. Quando eu chegar com 30 anos, eu quero estar com o meu curso de faculdade feito. Você conseguiu? Você vai me dar 1000 razões para isso não ter acontecido. Eu tenho certeza que todas são verdadeiras. Mas eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus. Se você tivesse aos 20 anos buscado a força do Senhor, pensar os pensamentos do Senhor e fazer a vontade de Deus, você estaria morando na sua casa, você estaria comendo o melhor dessa terra, porque essa é a promessa de Deus, que nós comeremos o melhor da terra quando fizermos a vontade do nosso Deus, quando pensarmos os pensamentos do nosso Deus, quando andarmos na força do nosso Deus. Pastor, mas e agora? Eu tenho 30, mas e os que têm 40, 50, 60? Tudo é possível àquele que crê. Você não creu, você não pôs a vontade de Deus em primeiro lugar, você não pôs os pensamentos de Deus em primeiro lugar, você não pôs a força de Deus em primeiro lugar, não chegou. Mas quando você põe, Deus te pega no colo e te leva. Davi perguntou: Senhor, tu entregarás na minha mão os filisteus? O Senhor Deus disse: sobe, vai à guerra, porque eu vou entregar na tua mão. Davi não pensou mais nada. Davi disse: moçada, vamos para a guerra. A guerra é nossa. Voltaram todos os soldados. Os filisteus fugiram. E Davi consolidou o seu reinado. Jesus desceu e chamou os que ele quis e disse: olha, agora o que eu quero é a vontade do Pai. Eu estava lá em cima e o Pai disse: quem é que eu tenho que chamar? Você e você. Vocês serão os meus apóstolos, e eu estou dando para vocês agora poder sobre os demônios, e o espírito de enfermidade, o espírito de morte. Eles chegaram e deram ordem, eles saíram, porque a palavra que estava sobre eles era a palavra de Deus, porque Jesus a buscou lá no monte. Meu querido, minha querida, se você, desde a sua decisão mais simples até a sua decisão mais impactante, você buscar a força de Deus, os pensamentos de Deus e a vontade de Deus, você vai acertar. E o que vai acontecer? Quando tudo que você faz para Deus, Deus te abençoa. E para resumir, para a gente terminar essa mensagem, tem um texto bíblico que diz assim, presta atenção nesse versículo, é bom de decorar esse versículo: e tudo quanto fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Sabe por que o mecânico arruma o seu carro e devolve o seu carro todo sujo de mão de graxa? Quem já passou por essa raiva? Você manda consertar o carro, você lavou o carro está limpinho, o carro vem todo sujo de graxa.
Graças a Deus quando é só a lata, né, Dudu? Porque às vezes até o volante vem sujo, o banco vem sujo. Porque ele não faz para a glória de Deus. Sabe por que você acha cabelo na comida no restaurante? Quem já passou por essa experiência horrorosa? Porque a cozinheira não faz para a glória de Deus, faz de qualquer jeito. Sabe por que o médico te deixa esperando? Não é porque ele tem muito serviço, não. É porque ele não faz para a glória de Deus, ele não te respeita. Sabe por que alguém ao te tratar, seja um juiz, que eu já vi juiz desrespeitar advogado, sem necessidade nenhuma, apenas uma crise de estrelismo. Sabe por que o policial é truculento e grita? Sabe por que o médico humilha às vezes o paciente ou o acompanhante? Sabe por que o rico humilha aquele que parece mais pobre do que ele? Porque ele não faz as coisas para a glória de Deus. Quem faz para a glória de Deus faz com esmero. Quem faz para a glória de Deus faz o melhor. Quem faz para a glória de Deus quer ver Deus naquilo que faz. Então ele recebe o carro e depois que ele arruma o carro, ele limpa o carro. Ele é rico e ele olha para o funcionário mais simples, mas ele tem empatia, ele sabe que são iguais. O médico não vai chegar atrasado, e se ele chegar atrasado, ele vai dizer: olha, me perdoe, eu tive um problema em casa, eu tive um problema, a sua consulta atrasou, me perdoe. Ele vai ser humano. Quando você fizer tudo para a glória de Deus, tudo o que você fizer vai ser o melhor. E eu vou dizer uma coisa aqui para a glória de Deus, sobre o irmão Orlando, que eu já vi trabalhando, já fez alguns serviços para mim. Como ele é caprichoso para fazer as coisas. O Orlando me surpreendeu uma vez quando ele trocou alguns parafusos. Ele disse: esses parafusos não valem nada, e jogou fora. Eu falei: mas por quê? Porque quando você usa a chave de fenda, ele quebra a fenda. Você já tinha reparado isso, que tem parafuso que você vai tirar e que ele não sai? Porque a fenda é rasa. E eu pensei, que detalhe, como é que eu nunca ouvi um profissional fazer isso? Que diferença entre os que trabalham para a glória de Deus e os que não trabalham para a glória de Deus. Examine a sua vida sobre essa palavra e que Deus te dê a bênção em nome de Jesus. Fique de pé.